Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que seja o horário que vocês estão conseguindo assistir essa aula gravada. Essa aula gravada vai ser sobre a Sylvia Plath, né? Essa poeta estadunidense que nasceu em 32 em Massachusetts, então ali filha da Nova Inglaterra, filha de todo esse legado cultural americano antigo e que é recontado e revivido e ressignificado até hoje na cultura estadunidense. Às vezes eu vou falar americano porque eu venho da época que ainda não se usava o termo estadunidense, embora eu super favoreço o uso dele. Tenho aqui alguns materiais para me ajudar a falar da Sylvia Plath. Ela não é uma poeta fácil de se falar, a respeito de quem se falar, a poesia dela não é das mais fáceis assim de analisar, uma poesia muito emotiva, mas também muito intelectualizada, muito pensada. E ela escreveu a obra magna dela, a maior obra dela, mais importante, o Ariel, que é esse livro de poemas que eu tenho aqui, né, essa edição restaurada. Vou explicar um pouquinho isso. Ela escreveu num momento de muito drama pessoal, né, em que ela descobre, logo depois que ela descobre a traição do marido dela, e ela não quer voltar para ele, não perdoa, ela tem 2 filhos pequenos, e pouco depois de ela organizar o livro de acordo com como ela queria que fosse publicado, o Ariel, ela se mata, ela comete suicídio. Então, essa obra, que é a obra opus magna dela, a obra mais relevante da produção dela, tá sempre associada, vai ser sempre associada na cultura estadunidense com esse suicídio, né? O que é um dos primeiros problemas, mas também sempre foi uma das maiores chaves interpretativas da obra dela. Então sempre se associou muito ao suicídio, a outras tentativas de suicídio que ela teve antes no passado, e obviamente, principalmente, a relação dela com o outro grande poeta inglês, ele, o Ted Hughes, com quem ela se casou e teve esses 2 filhos. Então eu trouxe aqui, eu tenho a antologia, essa antologia da literatura americana moderna, de 1865 ao presente, ela tem uma introdução para todos os autores que são tratados no livro, e eu trouxe essa edição restaurada do Ariel, que é bem recente, né? Foi a primeira vez que foi publicado o livro, o Ariel, de acordo com o que do que a Sylvia Plath queria que fosse, né? Então, assim, o Ariel, a primeira publicação do Ariel, que foi em 65, no Reino Unido, né? E depois a publicação dos Estados Unidos em 66, foram ambas organizadas pelo Ted Hughes, o marido da Sylvia Plath, de quem ela estava separada no momento, mas que, segundo ele, depois eles estavam ainda tentando uma reaproximação. Então, ele reorganizou esses poemas, ele tirou o que ele considerava muito assintoso, né? Porque a poesia dela é bem assim, a poesia do Ariel, principalmente, é uma poesia bem direcionada, né? Então ela tem poemas zombando e criticando, sendo assim acidamente crítica a um casal de vizinhos, a um dos tios do próprio Ted Hughes, e obviamente ao Ted Hughes também. Mas quando ele faz essa manipulação, muda a ordem dos poemas, seleciona outros poemas que ela tinha produzido naquele período, depois que eles se separam, né? Mas que ela não estava pensando em incluir ainda no Ariel, e substituição de um por outro que ele considerasse mais palatável, porque ele manipula a obra dela, e a ocasião do Ariel é o suicídio dela, e depois você vai descobrir que ela estava separada dele porque ele traiu ela. Por causa de tudo isso, a imagem do Ted Hughes fica bem manchada em termos em relação à relação dele com ela, o relacionamento dele com ela, né? Então eu trouxe aqui essa edição restaurada, que seria uma edição recente, de 2017, eu acho. É muito recente. Não vou achar aqui agora. Que foi publicada com todo cuidado, né? Em cima da versão oficial, né? Quando a Sylvia Plath se mata, encontra-se na ocasião do suicídio dela a coleção do Ariel na ordem que ela gostaria, tudo organizadinho na ordem que ela gostaria de ter
publicado. E aí essa versão só é publicada recentemente, com vários elementos importantes, a facsímile dos poemas mostrando a ordem aqui, né? Facsímile é quando eles fotografam os documentos originais, aqui os rabiscos da Sylvia Plath e tal. Então é a versão que seria original, mais um foreword, né, uma introdução pela Frida Plath, pela Frida Hughes, perdão, a filha da Sylvia Plath com Ted Hughes, que ela vai tentar assim também, como ela tenta ao longo de toda a vida dela, ela se torna poeta também, né? Imagina o peso de você ser uma poeta, filha de dois grandes poetas, cuja relação foi virou ícone, né, do feminismo, né, de um lado mais assim dramático e trágico, né, de uma mulher que teria se matado porque foi traída pelo marido, não sei o quê, e ela teve esse pai que para ela não era nada disso, era um pai com defeitos, mas um pai bondoso que ela gosta muito e que foi quem criou ela a vida toda, inclusive depois com a madrasta dela, e ela tem um irmão também, acho que por esse casamento. Então ela tenta assim retomar e restaurar um pouco da biografia desse pai, e da mãe também tenta colocar dentro do prisma pelo qual ela os conheceu enquanto pais e poetas, né? Então é importante a gente trazer isso, são elementos muito importantes, porque a poesia da Sylvia Plath, principalmente esses poemas do Ariel que a gente vai tratar, eu vou trabalhar 3 poemas aqui com vocês, dois eu mandei para vocês e um eu não tinha mandado porque eu não tinha encontrado tradução, mas eu encontrei uma boa tradução, então eu vou passar para vocês e vou trabalhar aqui com vocês. A poesia dela, principalmente em Ariel, é uma poesia muito, muito pessoal, totalmente pessoal, né? Ela cria essa voz poética, quem tá aqui, peraí. Na biografiazinha dela que tem na antologia, tem um crítico que diz que ela her astonishing creation of a poetic self. Então a criação assim assustadora, surpreendente, assim absurda, né, desse eu poético desse eu lírico que a Sylvia Plath criou em Ariel, que essa é a grande diferença. Ela vai a crítica, né, especializada na Plath vai falar que ela, mesmo antes de Ariel, de começar a escrever os poemas de Ariel, que foi lá pela meio de novembro de 62, ela já vai, a voz desse eu lírico, ela já vai se apresentando em outros poemas, em outros trabalhos, até que ela se torna uma voz muito, muito forte e ganha toda a voz, todo o fazer poético da Sylvia Plath, né? Que aí, principalmente, ela escreve a maior parte dos poemas durante o período que ela que ela se separa do Ted Hughes, né? Então, ela era uma poeta, todos os críticos falam, que era capaz de manipular as emoções dela de maneira inteligente, né? Então, a própria Plath fala o seguinte: I cannot sympathize with those cries from the heart that are informed by nothing except a needle or a knife. I believe that one should be able to control and manipulate experiences, even the most terrifying, with an informed and intelligent mind. Então, ela não simpatiza com esses choros, nesses gritos do coração que são informados por nada além de agulha e faca, ou seja, do rasgar, do doer, da dor ali a céu aberto, né? Que até me lembra o Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, ele finge que é dor, a dor que ele sente. Ele manipula inteligentemente, como ela coloca, a sua dor. Ele não joga a sua dor, o poeta, segundo Fernando Pessoa. E a Sylvia Plath não joga de maneira crua, sem nenhum preparo, sem nenhum trabalho, né? Cuidado com a forma. Ele trabalha inteligentemente, informadamente, ou seja, conhecendo todo o legado da poesia, etc e tal. Ele faz esse uso inteligente. E ela faz um uso muito inteligente dessas dores, por mais terrifying, né, por mais aterrorizadoras que elas pareçam a ela. E ela coloca, tá tudo isso presente. A gente vai ver aqui também, vou ler aqui também outro pedacinho da antologia, da biografiazinha dela na antologia, porque fala desse legado. Biografiazinha, gente, é porque é muito curto, tá, né? É uma antologia, então, para colocar a maior quantidade possível de obras, eles diminuem na parte crítica, na parte de história da literatura e de biografia do autor. Então, ele bota assim o seguinte, o autor
os autores, né, da antologia. Plath appropriates a centrally American tradition, the heroic ego, confronting the sublime. But she brilliantly revises this tradition by turning what the American transcendentalist Ralph Waldo Emerson called the great and crassive self into a heroine instead of a hero. Então, ela se apropria dessa tradição que os autores estão chamando de centralmente americanas, né? Essa tradição americana do herói, do ego heróico, confrontando o sublime, né? Que remonta aos transcendentalistas, que é esse grupo de poetas, artistas que produziam meados do século XIX, Emily Dickinson, o Emerson, Ralph Waldo Emerson, o Thoreau, o Walt Whitman também é associado ao transcendentalismo, mas que a imagem, eles usavam, né, eles colocavam o eu lírico nessa confronto com o sublime, né, para tirar disso esse grande e crescente eu, né, o individualismo, na realidade, é uma das formas do individualismo que o individualismo estadunidense toma, é dos transcendentalistas, desse eu que confronta o sublime sozinho. Então, eles eram poetas que estavam sempre falando sobre a natureza, da relação desse eu e da construção desse eu, né? Por isso que se associa ao romantismo, embora no transcendentalismo e o romantismo sejam um pouco diferentes. Mas a construção desse eu por meio da relação do eu do eu lírico com a natureza, uma relação individualista, uma relação que não era intermediada, eles eram contra, né, o intermédio da igreja, das comunidades, de qualquer discurso que fosse massificado e uniformizado. Então, eles tinham que descobrir a sua espiritualidade, ou seja, acessar esse sublime por meio da natureza e sozinhos, né? Então, ela usa esse ego heróico, que é fundamentalmente masculina, um herói, e ela traz um eu lírico que é uma mulher, é uma heroína, e vamos continuar mais um pouco, que mais importante do que isso para o nosso curso. Seizing a mythic power, the Plath of the poems transmutes the domestic and the ordinary into hallucinatory, the utterly strange. Her revision of the romantic ego dramatizes its tendency toward disproportion and excess, and she's fully capable of both using and mocking this heightened sense of self, as she does in her poem Lady Lazarus, que é um dos poemas que eu passei para vocês que eu vou trabalhar aqui. Então, ela pegando esse poder mítico dos poetas transcendentalistas, né, dessa relação do eu lírico que é muito imbuído do eu mesmo, né, então é uma poesia em geral da Emily Dickinson, o Emerson, todos esses, muito pessoal, muito assim ligada, autor e eu lírico estão muito inextricavelmente ligados. Ela pega esse poder mítico que os transcendentalistas pregavam e ela traz para deixa eu só checar se tá certinha a gravação. Tá, perdão. Ela traz pra poesia dela, mas de uma maneira, olha, veja, uma maneira que ela, ao mesmo tempo que ela usa, ela mock, né? Ela zomba. Então ela faz um uso muito moderno, né? Como a gente diria hoje em dia, se ela fosse uma poeta pós-moderna, né? A gente diria que ela tá fazendo uma paródia pós-moderna. Então ela pega... o que é a paródia pós-moderna? Há um tempo que ela é homenagem, que ela é tributo, que ela é exaltação daquele determinado elemento, ela é também uma zombaria, né? Ela coloca nesse lugar ambivalente, né? Muito ambivalente. Então, ela traz coloca a voz da Plath, né, nos poemas, transmuta o doméstico e o ordinário, que são, como a gente já viu, a esfera do feminino, né, por excelência, ela coloca isso numa lógica alucinatória e totalmente estranha, né? Então, assim, o drama, por exemplo, que a gente vai ver em Daddy, em Lady Lazarus, que ela tá falando diretamente com o pai, ela usa a imagem do pai como a imagem desse masculino, dessa autoridade masculina violenta, cerceadora, opressora, né? Tudo isso movido principalmente pelos sentimentos em relação ao Ted Hughes no momento, né?
Então aquilo, não sei se vocês lembram do poema que eu li com vocês, um pedacinho do poema que eu li com vocês, do Alexander Pope, o rapto da Mecha, né? É aquele momento em que a personagem Arabella tá lá se vestindo, se arrumando, no século XVIII, né? A autora do século XVIII. E toda a descrição daquele ambiente doméstico e ordinário da toalete feminina é narrada com um vocabulário bélico, como se ela estivesse, na realidade, se preparando para a guerra. Então, é a maneira que o Pope encontrou, né, de parodiar tanto o bélico quanto na verdade, principalmente, ele tá parodiando a toalete feminina, né? Como se as mulheres dessem tanta atenção à toalete, ao se vestir, ao se aprontar para seduzir e conquistar os homens, quanto os homens dão para o que realmente é sério, que é a guerra e conquistar outros territórios e os inimigos, né? Então, aqui também ela dá uma voz épica, uma voz poderosa, mítica, né? Desse ego romântico que ela herda, enquanto escritora americana, poeta americana, ela herda dos transcendentalistas. Ela dá essa voz ao ordinário, ao pequeno, mas magnificando ao mesmo tempo isso que deveria ser pequeno, né? A gente viu como que as estratégias são essas, geralmente, das mulheres que resistem ao discurso falocêntrico, elas fazem elas dão um peso muito grande ao que é considerado banal e banalizam o que é considerado muito grande, muito poderoso. A gente vai ver isso mais a fundo, a gente vai ver melhor isso com exemplos no Lady Lazarus. Que mais podemos dizer? Aqui também, um pouco mais além, eu vou passar para vocês depois essa biografia na antologia. While her poems often begin in autobiography, their success depends on Plath's imaginative transformations of experience into myth, as in a number of her poems where the figure of her Prussian father is transformed into an emblem for masculine authority. Então, por isso que eu vou trazer esse poema que eu não enviei para vocês, porque não tinha tradução, mas que eu acho fundamental, que é o papai, né? Daddy, no original. Então, enquanto os poemas dela geralmente começam como autobiografia, o sucesso deles depende da capacidade imaginativa e transformativa que a Plath tem com a sua experiência de vida, de transformar e imaginar de forma mítica, transformar em mito, como é o caso do Daddy, né, do papai, o poema, onde a figura do pai prussiano dela, o pai dela era alemão, o nome dele é Otto, é verdade esse bilhete, é verdade isso, ele é transformado num emblema da autoridade masculina, contra a qual ela tá lutando ali psiquicamente mesmo, se debatendo no momento em que ela escreve Ariel, né? Então, ela dá ela transmuta, ela eleva a experiência ordinária comum de mulher a uma esfera do mítico, né? Então, o pai acaba se tornando, e a gente vai ver que ela relaciona essa figura desse pai prussiano. A Prússia é uma região da Alemanha, né? Que era inclusive um dos mais importantes, o mais importante estado antes da unificação alemã no século XIX. Ela vai usar ela vai associar o pai, que é alemão, ao nazismo, né? Usando a imagem mais forte, extrema que a gente tem, né? Do masculino autoritário, da autoridade masculina. Então, a gente vai ver isso no poema. Aí a biografia vai falar um pouco que ela, de muitas maneiras, a Sylvia Plath embodied, né, incorporava a mulher de classe média, brilhante, jovem, cheia com um futuro glorioso pela frente da década de 50, que a gente vai ver a crítica feminista a essas mulheres da década de 50 tá no Feminine Mystique, a mística feminina, o livro da Beth Friedan, né, que ela vai criticar o fato de que a estrutura ainda é muito machista. Embora as mulheres possam ir para a universidade estudar, elas ainda vão para a universidade majoritariamente para encontrar maridos, né? E depois acabam largando a faculdade, os estudos, quando conseguem casar, conseguem marido, e voltam à lógica da mulher doméstica que só vive em função do lar, né? Então a Beth Friedan faz essa crítica. Deixa eu só dar uma olhadinha quanto tempo temos daqui, porque o meu celular também está assim, com a bateria baixa.
Ai, meu Deus. Vou dar uma cortada aqui e volto no próximo vídeo, tá? Porque preciso verificar.